Primeiro, obrigada a todos por estarem aqui, obrigada, Renata, pelo convite. É um tema, para mim, super instigante, é aquilo que eu sou apaixonada por isso. E nesses tempos, né, como você disse, VUCA, acrescido da crise, da pandemia, a liderança se vê com vários desafios, né? Claro, o primeiro ponto é o líder, e muitas vezes eu vou falar nós, porque também me sinto como tal, é importante que a gente perceba, né, como que eu estou, como que a equipe está e como que o negócio está, né? São, no mínimo, três players aí, né, na compreensão dessa situação, né? Então é importante eu me perguntar como é que eu estou me sentindo, a equipe está se sentindo, quais são as minhas necessidades, as necessidades da equipe, para que eu possa me preparar para liderar essa equipe e também entender o que o meu negócio está precisando e o que meu negócio quer durante esse período, né, essa crise temporária que estamos vivendo. Então, é interessante, algumas pesquisas que já estão sendo realizadas, né, elas mostram que, de modo geral, as pessoas elas estão inseguras, carentes, confusas, vulneráveis, né? E, é claro, os líderes também, nós também estamos nesse mesmo contexto, né? As empresas estão vulneráveis, indecisas, elas buscam por sobrevivência, por reduzir custos, por manter os funcionários, por se reinventarem. Então, são várias as mudanças que acontecem nesse momento, né? E a base principal, eu acredito, né, que para o líder poder iniciar enfrentando aí esse momento, é ele se perguntar, e que eu gostaria de apresentar, que qual é o propósito dele, né? Assim, e qual é o propósito da minha empresa, né? O que eu faço com essas pedras que eu encontro aí no meio do caminho, né? Enfim, o que nós queremos, o que é importante e o que é relevante, tanto para mim como líder, quanto para a minha equipe, para as pessoas e para o negócio. Você fazer referência a esse propósito, ele gera uma maior motivação para as pessoas trabalharem, se sentirem mais seguras e se sentirem com importância e ver que o trabalho tem relevância, né? Porque senão nós tendemos a ficar focados no problema, naquilo o que vai acontecer, qual é a próxima mudança. Então, o propósito do negócio, o propósito do trabalho, o propósito da pessoa, trabalhar esse alinhamento é fundamental, e principalmente nesse momento da pandemia, em que vida e morte fazem parte do nosso dia a dia. Então, o sentido de vida, né, e o sentido de como viver melhor, né, ele alimenta e ele também mobiliza a gente. É isso que faz com que a gente possa ter perspectivas e horizontes, né? Então, esse é o primeiro ponto, esse propósito, né? Eu É, acho que ele é fundamental para a gente poder, enfim. é É... muito importante isso, né, Luca, que você falou, porque o propósito está ligado aos nossos porquês, né? Agora de Sim, manhã, e aí depois desse nosso bate-papo, eu vou entrar de novo com uma empresa, é uma empresa muito bacana, e a gente estava falando justamente discutindo o propósito. Porque o propósito é o que move as pessoas hoje. Então, no meio uhum, disso tudo que está acontecendo, se a gente não tem um propósito, a gente não tem os nossos porquês. Né? Por que sim, você faz isso? Por que você levanta de manhã e vai trabalhar na sua empresa? Por que você faz esse tipo de trabalho? O que te move por trás isso. disso? Porque é esse propósito que dá sentido ao nosso trabalho Uhum, e que dá uhum, sentido à nossa vida. Então, nesse isso. momento de tantas turbulências, de tantas mudanças, a gente parar um pouquinho e buscar o nosso propósito, eu acho que isso é extremamente importante. Muito Isso, bacana. perfeito, perfeito. E uma outra questão, né, quer dizer, as mudanças são inúmeras, né? Nós estamos vivendo desde a saída do escritório, vir para o home office, quanto mudanças de área, e às vezes tem pessoas com trabalho que assim, estão fazendo outras atividades, estão trabalhando em contato maior com outras áreas, estão pensando em novos serviços, eu tenho que trabalhar com meu filho aqui do lado, que até então nunca tinha trabalhado. As referências nesse momento, então, são muito importantes, e é um papel do líder
entregar essa referência. Primeiro, ressaltar esse propósito e, segundo, dar um norte, né? Eu preciso dar esse norte para essa pessoa, quer dizer, minimamente, o que que a empresa quer, o que que nós queremos enquanto equipe de trabalho para esse período mínimo que seja, né? Não dá para eu ficar sempre na incerteza. É claro que eu, como líder, também sou vulnerável, também tenho a minha incerteza, tenho as minhas inseguranças, mas qual é o norte? Uma definição mínima daquilo que nós precisamos fazer e queremos para esse período que estamos vivendo. Então, isso é fundamental, né, para lidar com as pessoas e uma atitude de resiliência, né? A resiliência vai me ajudar a, né, amparar, né, a pressão que vem de todos os lados, é do ambiente que eu estou trabalhando, é da empresa, né, é da minha equipe, para que eu possa, né, lidar com as questões que vêm da equipe de uma forma mais leve e mais tranquila, né? A partir do momento que eu me coloco mais resiliente, eu vou trazer mais leveza para as pessoas e tirar o foco do problema. Porque eu posso enxergar as mudanças todas que estão acontecendo como problema, ou posso enxergar apenas como, ok, o que vamos fazer com o que está acontecendo, né? Então, esse fator é fundamental. E isso, né, quando eu trabalho essa resiliência e passo essa leveza dessa forma para as pessoas, eu tiro o peso, né, e faço com que o trabalho remoto se transforme também em algo mais prazeroso, porque uma outra mudança que pesa muito nesse trabalho remoto é eu estou sem meu colega de trabalho, né? Então eu estou aqui sozinha. Como que eu vou me relacionar? Aí a gente tem os WhatsApps, as comunicações por WhatsApp, as comunicações pelas diferentes tecnologias, mas o contato visual é muito importante. Eu até tenho colocado para alguns gestores, né, alguns diretores, eles falaram assim, não, mas tem pessoas que eu nunca vi, até hoje eu nunca vi na vídeo. Eu falei assim, mas espera aí, já tem 60 dias, mais de 60 dias que nós estamos, né, em home office. Como é isso? Ah, não, tudo bem, eu não quero invadir a privacidade dele. Então, é interessante que essas mudanças também geram no líder, assim, qual é a minha ação? Até que ponto eu estou invadindo ou até que ponto isso é trabalho, né? E aí eu fiz essa pergunta para ele. Se ele estivesse lá no escritório, você gostaria que ele fizesse a reunião para você de costas? Né? Aí ele riu. Aham. É algo similar, né? Então, assim, quando o líder ele dá essa referência, né? Ele sabe o que ele quer com essa equipe, ou seja, é importante que eu mantenha esses laços, é importante que eu dê esse norte, essa referência, e que eu relembre constantemente do nosso propósito, né? Porque as pessoas precisam disso, elas estão inseguras, elas estão incertas, as emoções são conturbadas, são turbulentas, então eu minimamente preciso trazer leveza e trazer mais coesão e elo para essa equipe, né? Criar diferentes elos. Porque quando Jo... eu Pode Desculpa. falar, desculpa, daqui a pouquinho Porque eu comento. quando eu crio esses elos, eu também facilito já o trabalho com a incerteza, né? Que é isso, assim, como é que vai ser? O que está acontecendo? Eu vou ter emprego, não vou ter emprego? Nossa, eu estou com menos atividade do que eu tinha no escritório, e agora? O que vai acontecer? Né? E aí vem aquela... a gente tem alguns motes, né, que é o sentimento de culpa que aparece, ou a necessidade de ficar trabalhando continuamente, sem muito porquê. Né? Então, assim, quando eu trago essa questão de lidar com a insegurança, mostrando para eles um norte, um propósito e a forma mais tranquila de trabalhar a cada dia, muitas vezes é a cada dia, né? Enfim, as nossas atividades, os nossos resultados, eu faço com que essas inseguranças elas minimizem, né? E tem um outro aspecto também que ajuda a minimizar essa incerteza, sabe? Que é você fazer com que as pessoas busquem conhecimento, né? Por exemplo, aquilo que eu citei, tem algumas pessoas com quem eu trabalho que estão fazendo serviços novos, né?
eu vou ter que inventar um serviço novo para minha empresa, para sobreviver, vou ter que lidar com uma tecnologia nova, vou ter que lidar com uma gestão matricial. Agora eu tenho 2 líderes, não é um só, né? Então as mudanças estão sendo inúmeras nas empresas, né? Então, uma das coisas que me facilita é eu conhecer. E o líder, nesse momento, incentivar esse conhecimento, né? E aí entra o papel do líder que é coach e do líder que é transformador, né? Porque quando eu trabalho esse meu papel de líder transformador que incentiva o conhecimento, né? Eu vou estar explorando das pessoas, junto com os meus colaboradores ali, um conhecimento e fazendo com que eles transfiram o foco da incerteza para algo que lhes traz valor, né? Porque todo mundo quer conhecer, todo mundo quer ter a sensação de realização nesse momento. Então, o conhecimento é uma forma de você se sentir útil, se sentir crescendo e ter perspectivas, né? Quando eu exploro novos conhecimentos, o que o líder, nesse momento, está instigando isso? Eu vou estar fazendo aí, que é interessante, e isso é uma mudança, é um desafio para o líder, eu vou estar fazendo uma mudança de mindset no líder, que eu não vou mais apenas desenvolver competências. O importante que a gente está vendo agora, né? Agora não só, mas desde antes com o mundo VUCA, né? Mas agora principalmente porque o mundo VUCA fez assim, ó, é agora ou nunca, entendeu? Né? Faça alguma coisa diferente. Então, tipo, não dá para esperar mais, né? Agora o VUCA veio, para quem estava, eu falo assim, né? Para quem estava só ouvindo falar do VUCA, agora ele veio de uma forma que a gente não tem opção, a gente precisa se adaptar. Né? E só retomando uma coisa que você trouxe, que é muito bacana, Luca, desse movimento, né, do líder, né, dele ter um propósito, dele dar uma direção, dele ter um norte, dele conseguir lidar com as mudanças, né, de ser uma coisa leve e de mostrar para a sua equipe que é uma coisa leve, né, e construir esses elos. Porque aquilo que você falou, a confiança, quando eu estabeleço elos e quando eu trabalho junto com a minha equipe, mesmo à distância, eu digo isso, gente, porque eu tenho relatos de líderes que falam o seguinte, agora com a distância, eu estou tendo mais contato com a minha equipe do que antes. Sim. Tem equipes que falam que agora elas se sentem mais pertencentes a um time do que antes. Porque antes a gente estava naquela rotina, né? Estava naquela rotina, não para, não para. E agora foi aquele momento que todo mundo teve que parar e falar o seguinte, como é que eu posso fazer? Isso. Então, alguns valores, algumas relações estão sendo retomadas, e para lidar com todos esses sentimentos de medo, de incerteza, de não saber, construir elos e trabalhar a confiança, isso é extremamente importante. Isso. Então, assim, uma coisa que eu tenho dito não é porque você não está no seu escritório que você não pode estar em contato com o seu colaborador, você não pode estar olhando, fazendo uma vídeo, porque o olhar faz a diferença. E aí eu quero aproveitar que antes da gente continuar, que a gente está com uma galera aqui, quero dar boas-vindas aqui ao pessoal do YouTube, muitos líderes de empresa que eu estou vendo aqui, o Ângelo Nereu, a Juliana, Thaís, agora tem uma galerinha aqui, deixa eu ver se eu vejo o nome de todo mundo aqui. Estou vendo também aqui com a gente... olha que bacana quem está aqui, né? A Adelina, o Anderson Ferreira, sejam bem-vindos, Bruna, Kitty, Cristiane Andrade, Eliane, a Fê, Geni Vivacqua, o Gilberto, a Glorinha apoiando a gente, a Cláudia, a Vera, a Luciana, o Luiz Félix, a Adelina... Opa, peraí que voltou aqui, está entrando muita gente, que legal. Né? A Luciana, o Luiz, o professor Márcio, Natasha, Pilar, a Sônia, Zumiro, Luiz Turiba. Gente, aproveitem aí para fazer os comentários, daqui a pouco a gente abre com perguntas, né? Que é muito interessante a gente refletir um pouquinho sobre esse momento, né? Muito bom. Então, maravilha. Eu estava falando dessa questão do líder de explorar essas capacidades, né? A mudança de mentalidade, de modo de pensar
dele é que muitas vezes a gente pensa assim, eu preciso desenvolver essas competências. Só que agora a gente está vendo que talvez a competência que aquele meu colaborador tinha lá no escritório, ele agora está precisando de outra coisa. Então, o foco do mundo VUCA e da liderança nesse momento também de crise e de VUCA é você desenvolver as capacidades, né? É o que o Lean Business chama, né? O negócio enxuto, né? A teoria do Lean Business. Ele fala o que nós precisamos é de trabalhabilidade das pessoas. E se eu trabalho com foco na trabalhabilidade, eu estou mirando nas capacidades que as pessoas têm de desenvolver. Porque a competência, eu desenvolvo habilidades, conhecimentos e atitudes dentro de um contexto específico, para um resultado específico. E muitas vezes isso pode ser engessado. Quando eu foco nas capacidades, eu estou desenvolvendo as possibilidades daquela pessoa, a trabalhabilidade dela. Então, essa é uma mudança de mentalidade, né, de forma de pensar do líder, que eu acho que é muito importante e que até há pouco tempo a gente ainda não tinha isso. A gente tinha muito foco em competência e é fundamental que a gente pense nisso, né? Só que agora a gente precisa expandir, porque para eu poder trabalhar com um novo serviço, eu imaginar uma matricialidade, que até então eu não estava acostumada com ela, eu preciso abrir a minha perspectiva, o meu horizonte, né? E isso, inclusive, em 2015, né, há 5 anos atrás, no World Economic Forum, uma das competências, aí eles falam competências, né, específicas para 2020, é a flexibilidade cognitiva, né? A flexibilidade cognitiva é justamente isso, eu tenho que expandir as minhas capacidades, o meu conhecimento, para poder trabalhar com diversas áreas de conhecimento. Eu ter a possibilidade de passear, né, por diferentes ambientes, né? É claro que eu não vou ser o expert em marketing, em comercial, em nada disso, mas agora eu preciso trabalhar com eles conjuntamente. Aí entra o ambiente complexo, né? Porque antes eu falava assim, eu tinha um produto, aí ia para o comercial dar o palpite, aí voltava. Aí ia para o orçamento para falar alguma coisa e voltava. Era como se fosse um vai e volta, vai e volta. E agora eu tenho que trabalhar com isso simultaneamente, né? Porque precisamos da solução ágil. Então, nesse momento, a flexibilidade cognitiva, ela se impõe. E aí a importância da gente e do líder, né, de explorar essas capacidades e, inclusive, valorizar, né, com o próprio colaborador essa capacidade dele. E é interessante, né, a gente vê muito na rede hoje, assim, aquela fala do Alvin Toffler, que é de 1970, há 50 anos atrás, o Alvin Toffler, no livro dele, O Choque do Futuro, ele fala... agora, deixa eu pegar aqui a citação correta, né? Ele fala assim: ao instruir os alunos a aprender, desaprender e reaprender, uma nova e poderosa dimensão pode ser adicionada à educação. O analfabeto de amanhã não será o homem que não sabe ler, ele será o homem que não aprendeu a aprender. Fecha aspas. Isso é a fala dele no Choque do Futuro de 1970. E a gente está utilizando isso hoje, e sabe? como isso é atual, né? Como isso é atual, totalmente, né? né? Totalmente. Então, Porque, assim... assim, é interessante isso, desculpa. porque a gente está vivendo um novo mundo, a gente vai precisar, às vezes, desaprender para aprender coisas novas, né? E não vale mais aquela coisa assim, né, Luca? Sempre foi assim, eu sempre fiz desse jeito. A gente vai ter, às vezes, que desaprender e aprender coisas novas, e dessa mentalidade de crescimento, esse mindset que você falou. Isso é extremamente importante. Né? E um outro ponto também, que eu venho falando muito, que os sobreviventes dessa pandemia toda não são aqueles que vão sobreviver à gripe em si, mas aqueles que vão ser capazes de se adaptar, né? E aprender algo novo com isso tudo. Porque o nosso futuro vai depender disso.
Isso, perfeito. Então, essa é uma reflexão muito importante que é bem super atual aí do livro Choque do Futuro. E isso nos ajuda a trabalhar com essas situações complexas, né? De N interações, tanto de áreas de conhecimento, quanto de outras possibilidades, outras tecnologias. De repente, né, aquela pessoa que não usava a internet agora já está dominando N plataformas, né? Então, isso e as diferentes possibilidades, né? Assim, o que é que no futuro a gente vai ser? Isso é muito interessante, porque faz a gente sair, a gente trabalhar sem caixa. Não é sair mais fora da caixa, é não se colocar na caixa, não tem caixa, né? Aquilo que eu citei antes, né? Que antes era assim, é um vai e volta, vai para a área X, volta para a minha área. Não, a gente já trabalha assim. Não, a gente não trabalha ao mesmo tempo, simultaneamente. A gente trabalha nesse vai e volta, né? Um recebe, o outro vai, o outro fala e tal. Quando eu falo da complexidade, eu falo desse simultâneo, dessa discussão, da multidisciplinariedade, e aí não tem caixa, né? Então, um novo desafio, além daquele da mudança de desenvolver capacidades, né? E instigar os colaboradores a falar o seguinte: você é capaz. E aí é um novo desafio, é o líder desenvolver não apenas a capacidade do, do líder, mas desenvolver novos mindsets. Ou melhor, um novo mindset, que é o que eu chamo de, e que a gente sabe, que é o mindset de crescimento, né? Hoje é moda, a gente fala da Carol Dweck, do Mindset, o livro dela, mas ela, né, antigamente, ela já tinha esse mesmo livro, com outro nome, no final do século passado, né? Então, assim, é o mesmo livro, só que ela lançou agora com esse novo nome. Mas é o mindset de crescimento. E não é positivo nem negativo, é crescimento. Porque o mindset positivo, nesse mundo atual, por exemplo, ele pode ser limitante. Eu tenho um mindset que ele é positivo, mas ele pode não gerar um crescimento. E aí eu fico ali, né? Enfim, eu fico agarrada. Né? Então, eu acho que o grande desenvolvimento é eu trabalhar uma nova mentalidade, eu não quero ficar falando mindset, mas uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar nos meus colaboradores. E eles pedem isso, e isso requer do líder aí no papel dele uma orientação e instigar aí dentro dessa complexidade, né, uma visão ampla. E como que eu oriento, instigando essa visão mais sistêmica, né? Porque para eu poder lidar com essa complexidade, eu vou falar de uma analogia que quem me conhece, quem já fez coaching, workshops e treinamentos comigo sabe, é a metáfora do helicóptero, né? Eu preciso pegar o helicóptero para enxergar de cima, se não um avião, né? Assim, dependendo do ambiente de negócio. Se eu estou falando ali com CEOs, né, eu preciso de pegar um avião e enxergar esse todo, tomar esse distanciamento. E o líder, muitas vezes, a gente tem a tendência de outro dia, conversando com um, ele colocou o seguinte: não, a gente tem uma nova tarefa, então agora, então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma reunião com eles agora, que aí um falou que tem que fazer isso, outro vai ter que fazer aquilo. Aí eu falei: para, calma, a gente sabe que tem essa nova atividade, mas espera aí, oriente, mostre esse todo, o porquê, o para quê dessa nova atividade, engaje essas pessoas, porque senão você vai estar gerando tarefeiros, né? As pessoas vão fazer o que você pede, vão te dar o resultado, mas elas não vão ter autonomia. E quando a gente está em home office, o que a gente precisa é de autonomia, porque está descentralizado. E isso, inclusive, é um impacto para aqueles líderes que são controladores, né? Porque eu preciso descentralizar, eu preciso ter confiança para descentralizar, confiança que você já havia mencionado, né? E eu preciso fazer com que desenvolver nessas pessoas essa Faz isso com muito percepção do foco, né? todo, né? Essa percepção do todo.
Luca, ativa seu som novamente, por favor. Ah, tá. Você Seu desativou. som ficou desativado, Tá. deu interferência. Tá. E aí você estava Bom, falando assim, né? eu nem Então, o que sei que a onde gente eu tem que parei. pedir? Não, vou te ajudar. Você falou assim, olha, então o que a gente tem que pedir, né? Porque o home office quer dizer autonomia, né? Então, o que a gente tem que pedir? Sim. O que mais a gente É, precisa nesse momento? é pedir que os líderes, eu não sei se eu já falei isso antes, enfim, que aí o pensamento vai, né? Eu vou colocando aqui as ideias. Enfim, instigar nessas pessoas essa visão sistêmica ampla, né? Para poder entender essa correlação, né? Porque a partir do momento que eu entendo essa correlação, né? E eu sou capaz de gerar, sim, possibilidades, né? E um fator importante nessa visão sistêmica, né, de helicóptero, que eu chamo, e nessa ampliação dessa forma de pensar do meu colaborador, que acontece muito através de perguntas e provocações do líder, né? Eu preciso fazer perguntas e instigar esse novo modo de enxergar, é o não julgamento. Porque muitas vezes isso questiona o líder na necessidade de controle dele, né? Eu tenho que falar o que é para fazer e como é para fazer, né? E se eu estou lidando com um ambiente de interações que eu não tenho total controle e nem posso ter, e que eu peço que o meu colaborador atue, né? Eu preciso que ele saiba pensar. Então eu preciso ajudar ele a pensar, a aprender a pensar e, consequentemente, não julgar, eu não julgá-lo. Porque muitas vezes eu falo que eu peço a opinião e pergunto para ele o que acha, mas aí tudo que ele fala eu já coloco ali naquela minha caixinha, né? Então, eu continuo trabalhando dentro da caixa, né? E isso o líder precisa se questionar até que ponto ele efetivamente está aberto para lidar com essas complexidades, com o aprender a aprender. Ele precisa desaprender um jeito que ele tinha antigo de liderar para poder reaprender. Né? Eu não diria nem reaprender, aprender algo novo. Né? Esse é o grande desafio dele. Né? E, junto com essa questão desse aprendizado, né, eu vou adquirir, com essa visão do todo, um pensamento mais crítico. Né? O líder ele instiga na equipe a analisar criticamente. Então, quando eu estou na crise, né, você fala assim, pô, mas isso tudo na crise, eu estou preocupado se eu vou ficar doente ou não vou ficar doente, estou preocupado se eu vou continuar com o emprego, se não vou continuar com o emprego. Aí o que eu digo é o seguinte: sim, isso na crise. Né? Por quê? Porque eu vou tirar o foco daquilo que está me sendo um obstáculo, que não está me desenvolvendo, não está me fazendo crescer. E quando eu lanço perspectivas e possibilidades para o meu colaborador, eu estou gerando internamente capacidades dele poder lidar com o receio da doença, com a dificuldade de falar com a família, porque eu estou dialogando com ele, eu estou gerando perspectivas e ele vai trazer esse aprendizado que ele está tendo no trabalho para o dia a dia dele, para a família dele, para os relacionamentos dele. Então, é um aprendizado, sim, para a pessoa colaborador. Né? Quando eu instigo através de perguntas esse pensamento crítico, uma análise crítica, eu estou ajudando a pessoa a lidar com ambiguidade, né? Seja no trabalho, seja na família, seja no como é que eu encaro essa saída de casa, porque agora está se falando na retomada, né? Na volta ao escritório, e que me gera inseguranças, ambiguidade, saio ou não saio, como é que é? Não é mais o sim ou não, é sim e não, Então, né? É o e, não é mais o ou. Então, como que eu lido com isso? Por isso, o pensamento crítico, a criticidade, ela é fundamental nesse momento. E como que o líder pode fazer isso? Com perguntas, mas isso tem que estar aqui dentro. Isso tem que estar aqui, ó, no sangue, na cabeça, no coração. Né? Como é que ele pratica? Luca, eu nunca pratiquei isso. E aí, como é que eu faço? Começa a praticar consigo mesmo.
eu vou falar alguma coisa, né, nesse exemplo que eu dei da reunião. Eu vou falar isso e isso com a minha equipe, a gente já vai chegar no resultado, já vai fazer e tal. Eu falei, ótimo, isso é necessário, mas antes, né, pensa nesse todo, pensa no porquê, no para quê e quais são as dúvidas, e pergunte para ele quais são as dúvidas. Peça dúvidas para os seus colaboradores. É importante isso, né? Porque a colaboração é algo muito importante nesse momento. Então, a partir do Aham. momento que eu envolvo a minha equipe numa tomada de decisão, na construção de algo, isso, e eu abro espaço para que eles possam perguntar, né? Isso a gente começa a estabelecer uma relação de confiança maior, né? E isso também traz uma maior colaboração do grupo. Uhum, E uhum. nesse momento, igual você falou, né, tem muita gente pensando, vamos voltar, que é IO, né? Que é o Aham, ou, não, é o I. Né? Eu vejo aham, muitas empresas hoje, líderes, falando o seguinte: vamos trabalhar de forma mista, a gente está encontrando uma nova forma, não vai aham. existir mais aquele normal de 90 dias atrás. Né? Sim. E aí, Uhum. Luca, eu queria chamar aqui, eu queria fazer uma pergunta que está aqui no chat, depois eu chamo a Glorinha com algumas perguntas lá, e a gente vai contextualizando, porque então acumula e as pessoas querem, né, fazer as Tá, claro, perguntas. claro. Então, o Aham. professor Márcio Barros está perguntando o seguinte: dá um exemplo prático do aprender a aprender, né? O aprender a desaprender, né? Isso. Quando eu tenho, por exemplo, uma pessoa vai começar a trabalhar novas formas de governança, um exemplo prático ali que eu vivi, né? Então, quando aí ela vem com toda uma carga que ela tem, não, mas olha só, no escritório a gente fazia isso e aquilo outro. E aí eu começo a fazer perguntas. Bom, quais são os recursos que você tem, né, para poder lidar com? Você tem essa tarefa X. E o que você precisa fazer? Aí eu preciso fazer X, Y. Tá, quais são os exemplos que você tem para poder lidar com essa nova forma de trabalhar o compliance, né? Assim, especificamente ali dentro do compliance, que essa empresa trabalha o compliance ali dentro da governança e tal. Então, o que é que essa compliance está pedindo? Aonde que você pode buscar? Porque ela vinha com uma legislação antiga, agora a legislação está mudando, novos formatos estão acontecendo, novos normativos estão acontecendo, né, no segmento específico dela. Então, eu pedi assim, olha, quais são os recursos que você tem internos? É de curiosidade, é de saber, e externos, de saber quais são os normativos e a legislação que você tem para buscar, né? E aí, que perguntas são importantes que você faça para você tirar ali o que é importante para esse novo tipo de governança? O que se quer, o que é importante? Procure com o seu presidente o que é importante agora, né, que a empresa deseja. Isso tem que estar alinhado. E aí busque na legislação, em normativos, em outras empresas, as diversas possibilidades. Isso é o aprender a aprender. A gente se acostumou a ligar o piloto automático e ir, né? Enxergue também em outros campos, em outras áreas, como eles lidam com isso. Eu estou num segmento ali de construção civil. Tá. Então, tá. Enxerga o que uma área, né, diferente de comercial está fazendo. Né? Então, o aprender a aprender eu tenho que abrir novas possibilidades, abrir novos recursos, buscar novas ferramentas, e isso o líder ele deve fazer através de perguntas. Quais são os seus recursos? Quais são o ambiente que você pode buscar? Quais são as áreas de conhecimento que você pode buscar novidades? E isso implica em que o líder também instigue uma variedade de leitura, ou a pessoa não gosta de ler livro, de filmes, de documentários, né, de vídeos no YouTube, abrir a cabeça da pessoa. Porque se eu fico só no meu segmento de construção civil, só no meu segmento de banco, só no meu segmento de seguros, então eu vou ficar engessada naquilo, na mentalidade que aquele meu segmento tem. E esse momento de aprender a aprender, a criança, né? Aí a gente volta lá na criança, né? Ela está aberta, ela liga uma tomada na parede, aquilo ali é um mundo novo para ela.
né? Assim, como que acontece isso? Aí depois ela vai ligar, ela liga uma torradeira, vai ligar vê a televisão, já é uma outra forma, é tudo tomada, mas são outras consequências. Então, é o vislumbrar sempre novas possibilidades, né? E o líder vai fazer cada vez mais perguntas para ela ter um espectro maior de busca, né? E curiosidade. Não sei Legal. se... Ah, claro, né? Ok, professor? Muito bem. Vou chamar a Glória que está com a galera lá do YouTube. Né? Glorinha, o que a gente tem no YouTube para a Luca e para o nosso bate-papo? Pois não, nós temos aqui a Carla Oliveira. Bem-vinda, Carla. Ela está perguntando o seguinte: está dando parabéns pelo excelente tema e fazendo a seguinte pergunta: qual que é a melhor forma para se fazer uma demissão nesse momento de home office? Acha melhor aguardar voltar ao local de trabalho ou pode ser feito virtualmente? Bom, o que as empresas têm feito é realmente, na maioria das vezes, é aguardar esse momento, né? Aguardar o momento de retorno, se possível, porque às vezes não é possível, né? E então, assim, aí eu entro numa limitação da própria empresa, quer dizer, eu não tenho como manter essa pessoa mais, então vou precisar demiti-la. E o momento agora é de transparência, né? Você está demitindo essa pessoa porque você quer, por uma impossibilidade do negócio mesmo, né? Mas é muito importante que você seja transparente, né? Não posso sair da empresa sem saber o porquê realmente eu estou sendo demitido, né? Então, assim, quando a pessoa me pergunta, eu devo dizer se é por uma questão mesmo de sobrevivência do negócio, eu não tenho mais como atuar de uma forma ética, porque isso é uma questão de ética, né? Eu vou ter você como empregado, mas não vou poder te pagar, não vou... Ou eu busco entrar num acordo, se possível, se não houver possibilidade alguma da empresa de continuar com esse funcionário, eu devo ser transparente e claro com ela desse porquê. Tem outra pergunta aí, né, Glorinha? Tem mais uma, tá. Tem. É da Dani Pardini, nossa colega aí, nossa querida colega. Ela pergunta: como o líder pode engajar sua equipe em home office, pois acreditamos que será uma nova tendência de trabalho. Isso. Eu dei várias indicações aqui desse engajamento, né? E o principal foco do engajamento é a pessoa se sentir valorizada, né? Assim, eu sou reconhecida pelo meu valor. E como é que o líder, nesse momento, ele mostra esse valor? Ele, obviamente, continua dando responsabilidade e ele valoriza, ressalta as capacidades dessa pessoa, e aí, tanto na mudança do mindset dele, de desenvolver capacidades, quanto na mudança, na busca, né, de mudar o mindset, a mentalidade do seu colaborador, que é de crescimento. Então, ao valorizar o crescimento, instigar para ele novos conhecimentos, ele está trabalhando agora com uma nova área. Vou ter que começar agora a trabalhar com comercial e nunca fiz isso. Olha que momento fabuloso de engajamento. Eu preciso valorizar esse conhecimento que ele está adquirido, mostrar para ele a trabalhabilidade que ele está ganhando, né? E isso vai fazer com que ele cresça, né? Então, acho que isso é um exemplo grande de formas de engajamento, né? Uma questão também muito importante é a criação, a manutenção, melhor dizendo, dos vínculos da equipe, né? É muito importante o líder prestar atenção se antes dele se juntar se juntar não, antes de sair para o home office, essa equipe ela era coesa? Se não, carece de fazer uma triagem ali, identificando quais são os pontos críticos da equipe que ele tem, seja relacional, seja processual, enfim, para que ele lide com isso cuidadosamente, não deixar cair ainda mais a peteca, né? Ele tem que estar muito atento aos elos da pessoa. Por isso que eu falei logo no início de você ter a pessoa no vídeo, né?
é importante eu enxergar essa pessoa. Somos visuais, então, assim, né? E a pessoa se sentir dentro, porque ela está todo mundo ali no vídeo e ela nunca apareceu, é a mesma coisa que ela tivesse de costas, né? Então, assim, Perfeito. isso também gera engajamento. É muito importante, né, gente, isso que a Lu falou, porque nós somos visuais. Então, olhar para as pessoas, né? Vou colocar a telinha aqui, ó. Opa, cadê a nossa telinha aqui da exibição da galeria? Quando a gente olha aqui e vê as pessoas, é um outro tipo de conexão que a gente tem, não é, Luca? Aham. É outro, a gente sabe que a pessoa está conectada com a gente, né? Deixa eu ver as carinhas. Vamos, ativa rapidinho aí, deixa eu ver a carinha de todo mundo que está aqui com a gente. Muito bem, olha a provocação, tá vendo? Olha Isso, aqui. Muito isso é bem, deixa eu ver quem mais provocação. pode abrir. Porque, gente, faz muita diferença, né? E a gente sabe que tem um efeito quando você faz uma reunião com as pessoas assim, né? Todo mundo olhando ali para o vídeo, e quando a gente está com as pessoas não vendo. Então, isso é muito importante. Vou voltar aqui para a nossa principal. Então, essa é uma dica. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, Luca. Eu falei que papo bom voa, né? Que faltam aí 10 minutinhos para a gente encerrar. Eu falei, aproveitem para fazer perguntas. Então, a Fernanda, ela está me perguntando aqui o seguinte: nesse momento, qual seria a forma das empresas poderiam trabalhar as novas competências e o novo posicionamento dos líderes, que também estão se desenvolvendo e adaptando a essa nova realidade? Isso. Então, as competências, enfim, que você está falando dessas competências, né, que é para agora, 2020, né, são 10, né, que a ONU trouxe. O World Economic Forum trouxe, e ela, enfim, uma delas que eu já falei, que é a flexibilidade cognitiva, a criatividade. Né? Na criatividade é quando eu instigo o trabalhar sob uma gestão matricial. Eu, enquanto colaborador, eu tenho que ser criativo e eu tenho que saber, aí, mais uma vez, Márcio Barros, eu tenho que saber aprender a aprender. Quer dizer o seguinte, eu vou ter que aprender a lidar com um novo chefe e os dois chefes que estão ali de pares, eles vão ter que aprender a se comunicar, a se relacionar melhor, né? Porque enquanto está cada um com sua equipe, está ótimo. Quando junta, né, dois chefes para um índio só, né, aí fica complicado. Então, a flexibilidade cognitiva, a criatividade, a coordenação com pessoas. Olha que interessante. A coordenação com pessoas é a colaboração, né? Eu colaborar com o outro, eu trabalhar de forma que todo mundo se sinta confiante e confie em mim para poder colaborar, né? A gente tem são 10 competências. O pensamento sistêmico, a análise crítica, a tomada de decisão. O que eu digo para a gente poder lidar, por exemplo, com essa ambiguidade? Né? Quando eu trabalho o pensamento crítico, eu potencializo a habilidade da pessoa e a coragem dela de tomar uma atitude. Mas como assim? Se eu estou trabalhando o pensamento crítico, eu potencializo a coragem? Sim, porque a gente tem mais coragem quando a gente tem conhecimento. Né? Quando algo nos é familiar, eu tenho mais coragem, eu sei como trabalhar isso. Então, a partir do momento que eu instigo, incentivo conhecimento, que eu instigo a crítica, a análise de de uma determinada situação, quando eu instigo a abrir sem julgamento a novos conhecimentos, né? Eu estou tornando esse ambiente familiar e estou fazendo com que a pessoa tenha mais coragem, e aí ela pode decidir, né? Então, uma nova característica, não, uma atitude importante do chefe aí é saber lidar com o erro, né? Porque se eu estou lidando com tudo novo, então o outro vai errar e eu vou errar, né? Uma coisa é eu ser perfeccionista e não querer errar, mas se você é líder, né, segura a sua onda e deixa o outro errar, né? Porque isso é fundamental para ele criar coragem para aprender a tomar decisões. E aí faz lições aprendidas. Cara, é uma coisa tão antiga, né? Lições aprendidas.
e as pessoas não utilizam. É impressionante como há uma relutância em não utilizar lições aprendidas, né? É uma coisa tão simples, né? É interessante isso, né, Luca? Que é simples, é antiga e é poderosa. Isso. Né? E é muito poderosa dentro de uma estrutura. E eu acho que as pessoas, às vezes, elas têm às vezes, resistência em usar, porque elas vão ter que lidar com os erros. E as pessoas, às vezes, não gostam de lidar com os erros. E a melhor forma que a gente tem de melhorar continuamente é olhando, aprendendo, né? E trabalhando o que a gente chama do foco da melhoria contínua, né? Que é extremamente importante. Só para fechar a pergunta da Fernanda, eu acredito que dar responsabilidades, né, é uma forma de você trabalhar, isso é antigo, mas é novo. Dar problemas e falar assim, olha, você conversa com o pessoal lá do comercial e traz esse serviço novo, junta com a tecnologia, né? E isso eu estar trabalhando resolução de problemas, coordenação com outros, eu vou trabalhar a minha inteligência emocional, porque eu vou ter que lidar ali com a dificuldade do outro, falar, você está entrando na minha área de TI, no meu comercial, que história é essa? Né? Então, assim, é claro que eu vou ter que saber baixar o meu ego e mostrar a minha humildade no sentido de que, olha, eu estou aqui para ajudar, né? Não sei tudo, sair do lugar de saber. Isso também é muito importante, né? Eu sei, não. Eu, junto com você, sei, e nós vamos trabalhar juntos para uma nova realidade. Colocar ele para essa tomada de decisão. Enfim, eu acho que tudo isso que eu coloquei acaba fazendo com que a pessoa possa desenvolver essas capacidades na pessoa, né? Para que ela tenha trabalhabilidade. Muito bem, Luca. Bom, gente, dicas valiosíssimas, né? Muito obrigada aí mais uma vez. Deixa eu ver se a gente tem mais perguntas aqui. A Glória está perguntando o que significa gerir por matriz, para a gente poder. E aí eu queria te convidar, né, para responder essa pergunta e dar uma palavra final aí para o grupo, né? Uma mensagem, aquela dica assim: olha, dica de ouro para o líder para lidar com esse negócio, para a gente poder fechar aí a nossa live de hoje. Ok. Bom, a gestão matricial, né, que eu estava colocando, é quando existem uma pessoa, ela trabalha com diferentes áreas. Então, por exemplo, eu sou de uma área de serviços ou produtos, e aí eu tenho que trabalhar com a TI, tenho que trabalhar com o comercial, né? E aí eu vou ter mais de um gestor, né? Então, assim, há uma interseção de áreas e de gestores, né? Então, isso que a gente chama de uma gestão matricial. Isso, tá? E aí eu vou ter que... E isso, nesse ambiente complexo, vai ser cada vez mais comum, né? Porque ele é uma gestão que é rápida, mas ele requer dos líderes humildade, coordenação com outros, empatia. A gente não falou aqui da empatia, mas a empatia está subjacente ali em tudo que nós colocamos. É tanta coisa, né? Enfim. Mas, então, assim, ela passa por a questão de falar assim, olha, vamos fazer juntos, porque muitas vezes eu tenho que trabalhar juntos e sem vaidade, né? A gente precisa tirar um pouco o ego do lugar, porque quando a gente, por falar em virtual, né? Na internet, nas mídias sociais, o ego está ali a toda, né? A mil, né? Todo mundo é muito feliz, mas é preciso a gente aprender a lidar com as nossas dificuldades e fazer com que elas sejam naturais, né? A gente não precisa também ficar expondo para gerar depressão em todo mundo, mas é também não falar que, né, assim, eu sou eternamente feliz, né? Mostrar e que eu sei tudo também, né? Assim, é mostrar que eu tenho o meu saber, não estou invadindo a área do outro e convidar o outro para trabalhar com você, né? E eu preciso, obviamente, saber dar feedback um para o outro. Eu preciso ter maturidade, humildade e maturidade para trabalhar esse feedback de pares. O feedback de pares é o maior desafio para o líder. Muito bem, porque envolve esses egos, né? Então, Luca, olha, eu queria te agradecer muito, né? Valeu muito esse papo, a gente sabe que esse assunto é muito extenso, né? A galera tá falando aqui, né? Muito obrigada, muito obrigada. A gente vai ter outras oportunidades, né, de trazer
outros conceitos aqui. Então, para que a gente possa finalizar aí, dica de ouro para o líder para lidar com esse momento. Se você pudesse falar assim, olha, aquela coisa de isso aqui é extremamente importante, qual seria? Caramba, isso é um desafio, né? O que eu acho, nesse momento extremamente importante, é acolher a pessoa, entender que o emocional dela está abalado. Então, assim, você não precisa ser psicólogo, mas basta você, né, abrir um pouco o seu lado humano para acolher essa pessoa e acolher a sua empresa. O seu negócio precisa sobreviver. Então, é fazer esse equilíbrio, né? Porque senão a gente fica assim, só matriarcando. Não, não é isso, né? É dar o limite. Mas é acolher a pessoa, mas acolher o seu negócio. E nesse meio do caminho está você. Então, a minha grande dica é desenvolva a sua forma de pensar para que você trabalhe as suas capacidades, a sua trabalhabilidade, né? As suas potencialidades. Se dê um tempo, pegue leve em você e olhe o outro, enxergue o outro, né? Seja com você mesmo um líder coach e um líder transformador, transformando o seu mindset, às vezes de impedir, de controlar, em um mindset de crescimento. Né? Eu sou capaz. Né? Acho que essa é uma dica. Olha só, excelentes dicas. Luca, então eu queria agradecer. Um beijo, né? Obrigada por contribuir com esse projeto, por contribuir com tantos profissionais que estão aqui vendo a gente, né? E vamos ter, né? E, gente, ela fez um artigo muito bacana que saiu no Globo, né? Luca, e eu coloquei lá no grupo Líder do Futuro, lá no Telegram. Então, tem o link, quem recebeu os convites tem o link lá, entra lá. Coloquei o artigo dela lá para você saber ainda mais, para a gente poder ir junto aí, criando todo esse movimento de desenvolvimento. Muito obrigada, viu, Luca? E eu gostaria só de falar o seguinte: primeiro, agradecer a todos os participantes, a todas as pessoas que eu convidei, que estão aqui. Falar que eu estou aberta para a gente continuar essa conversa de algum outro modo. Vamos marcar, né? Outras aqui, isso, com certeza. E falar que está saindo do forno um artigo sobre isso que eu falei hoje, tá? Com todas essas questões. Dá o seu LinkedIn, dá o seu LinkedIn aqui para o grupo, para todo mundo olhar lá. LinkedIn é Luca Andrade. Luca Andrade, tá? Tem Luca Andrade, o Instagram é Avançare Desenvolvimento. O Facebook é Avançare e tem o site que é Avançare Desenvolvimento. Muito bem, combinado. Pessoal, um beijo. Isso. Muito obrigada, valeu. Viu? Obrigada, Luca. Eu que agradeço, viu? Obrigada a vocês. Tá, beijo, pessoal. Tudo de bom. Tchau. Valeu, tchau. valeu. Obrigada a vocês todos, galera. Tchau. Eu que agradeço. Tchau. Vou encerrar aqui. Ok. Vou encerrar e chamo vocês aí daqui a pouco. Beijo. Ok, beijo.